Boa noite, pessoal. Então, a gente vai fazer uma live aqui hoje, né, no Profundidade. Na verdade, eu senti de fazer essa live na segunda-feira e ela foi feita no Instagram, né? Acho que era segunda-feira de noite também. E a gente vai estar começando a fazer uma série de live no Instagram e aqui, né, na live própria do Facebook, né, da página do Profundidade. E, cara, toda segunda-feira e provavelmente na quinta-feira, junto com a galera da equipe, a gente vai estar abordando alguns temas. E eu tenho alguns temas para passar aqui hoje com vocês, né, a respeito do que Deus tem nos dado e tudo que Ele tem basicamente trabalhado aos nossos corações nesse momento difícil de pandemia, né, nesse momento que o mundo tem passado por diversas coisas e tem perguntado por que tem acontecido essas coisas com o mundo. E, cara, e simplesmente Deus tem palestrado muito forte no coração da gente, né, como equipe lá na Profundidade que tem tocado o projeto nesse momento difícil. E Deus tinha me dado um tema na segunda-feira e eu estou sentindo muito da necessidade de estar passando aqui também, né, na página do Profundidade, que se fala sobre vozes. Eu coloquei até como título, né, no caso aqui para vocês verem, que tipo de vozes vocês têm ouvido, né, que tipo, talvez, de coisas vocês têm escutado nos seus dias a dias. E eu vou estar abordando alguns temas a respeito sobre vozes. Vamos lá, galera. Eu acho que eu não consegui salvar na última live lá no Instagram. Eu ia tentar porque não é eu que administro a página, né, própria do Instagram. Eu ainda estou aprendendo a mexer um pouco por lá. E eu creio que nas próximas segunda-feira, quando a gente abrir live no Instagram, a gente vai tentar deixar lá pelo menos 23 ou 24 horas, que é o tempo para a galera que não conseguir acompanhar a live ver. Segunda que vem, a gente vai estar fazendo uma live juntamente com um integrante, né, que faz parte do grupo de voluntários, né, do projeto do Profundidade. Esse integrante, antes ele tinha uma vida totalmente fora da presença de Deus. Ele chegou, a usar droga, cara, entrar pro tráfico e, cara, não foi o Profundidade que trouxe ele para Jesus, mas eu louvo a Deus porque pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas compromissadas com fazer, de levar o amor do Pai a vidas nas ruas, ele foi alcançado e o Profundidade tem seguido de exemplo, como ele disse. Eu não vou querer dar um spoiler, não, é só um pouquinho para vocês entenderem. E basicamente o projeto tem servido de exemplo na vida dele, motivado ele a levar junto o amor do Pai a outras vidas, que até amigos dele, cara, que ainda tá no mundo aí, Deus tem feito a obra. Vamos lá, galera, eu separei alguns tópicos para a gente estar falando. Já foi falado alguns na segunda no Instagram, que foram 5 tópicos, na verdade, que eu separei. O primeiro tópico é sobre a voz da tentação. O segundo tópico é a voz da dúvida. O terceiro tópico seria, no caso, a voz da ganância. E o quarto, a voz do desânimo. E o quinto, a voz do medo. Então, galera, esse primeiro tópico simplesmente eu fui na Bíblia pesquisar e pela misericórdia de Deus ele me levou lá no início do chamado de Jesus, que a gente vê aqui em Mateus 4. Quem quiser abrir, fique à vontade. Eu nem sei se já compartilharam lá a live no grupo da equipe, né? Na verdade, alguns da equipe foram pegos um pouco de surpresa, porque não foi nada programado. Hoje vai ter live na página,
Hoje vai ter live no Instagram e meio que aconteceu. Vamos lá, Mateus capítulo 4. Deixa eu chegar lá. Eu quase não uso Bíblia assim, só que meu celular da Bíblia já tá abrindo a live nele, aí tem que abrir. Vamos lá, Mateus 4, que diz assim: a tentação de Jesus. Opa, deixa eu tentar me ajeitar. Calma aí, galera. Eu vou ter que pegar um terceiro celular para ler no My Bíblia, no aplicativo que eu uso. Vamos lá, que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando ele ao tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos lhe dará ordem ao seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe tudo isso: te darei, se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eles chegaram, os anjos, e os serviram. Cara, essa passagem, ela é muito conhecida, né, pra galera aí que já está chegando com Jesus, está querendo queimar no Evangelho, que está querendo se aprofundar na palavra de Deus. E ela basicamente me chamou muito a atenção. Essa seria a primeira voz. Aí talvez, né, as pessoas podem perguntar assim, mas como assim vozes? Muitas das vezes você não precisa ouvir uma voz no seu ouvido. Muitas das vezes você, cara, não precisa, ouvir algo diretamente para te tentar. Às vezes o inimigo, ele simplesmente começa a ver que você está começando a caminhar, que você simplesmente está querendo seguir o chamado que Jesus tem sobre ti, e ele começa a lançar vozes. Ele simplesmente começa a lançar vozes na sua mente, para ver se você realmente está baseado na fé de Cristo, se realmente você tem seguido a Ele. E se a gente não tiver baseado na palavra, igual Jesus aqui respondeu o próprio Satanás, que foi até ele e respondeu tudo na palavra, cara, realmente fica um pouco difícil. O que eu venho entender com isso nessa noite aqui já, né? Deve ser 8 horas. Cara, Jesus, ele não estava no meio da sua caminhada. Jesus, ele, não estava no final da sua carreira, quando ele foi tentado 40 dias ali, já tendo fome, né, tentado pelo diabo. Jesus, ele ainda iria iniciar o seu ministério, né? Ou seja, ele ainda basicamente não tinha se chegado a grande multidão ali para começar a curar, libertar e salvar o povo. Mas simplesmente Jesus, ele estava já se preparando sobre o deserto ali, jejuando 40 dias, porque ele sabia que era necessário ele se preparar com Deus para começar a sua chamada. E muitas das vezes é assim conosco. A gente chega na igreja, muitos aceitam a Jesus, Deus usa alguém, né? Temos aqui diversas tribos, diversas formas que Jesus vem e trata o nosso coração e começa a falar aquilo que ele tem para nós,
E o inimigo já vendo isso, o que que ele vem? Insatisfeito, começa a lançar vozes. Ele começa simplesmente a lançar vozes para nos tentar, para realmente ver se a gente está ali alicerçado com Cristo, né? Alicerçado na palavra. Mas o que mais nos glorifica, galera, é que quando a gente está alicerçado com Cristo, quando a gente está prosseguindo para o alvo, para o alvo que é Cristo, que é a cruz, que é renúncia, pode vir um inimigo que for, que na palavra, debaixo da autoridade de Cristo, a gente vai responder, né, a tentação e ela vai fugir. Ou seja, galera, assim como diz lá em Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ou seja, resisti ao tentador, e ele sim fugirá de vós. Cara, quando a gente tá falando, ó, isso é legal, eu já pequei muito nisso, antes de eu conhecer a Cristo, mas hoje eu tô em Deus, eu preciso resistir à tentação, eu preciso simplesmente sujeitar a Deus, cara, e lançar, ou seja, essa voz da tentação para você ir embora, porque eu tenho um chamado em Deus. Cara, quando você simplesmente se dispõe a fazer isso, não tem nada que vai simplesmente fazer você parar, porque você está alicerçado na palavra. Essa é a primeiro tópico que basicamente Deus me deu na segunda-feira. Eu tô, né, repassando aqui para vocês que seguem a página no Facebook, fiquem à vontade. Eu não vou pedir para compartilhar e sair curtindo. Quem já segue a gente sabe que a gente não está buscando reconhecimento, a gente não está buscando like. Se vier, vai ser pela permissão de Deus. O que a gente está aqui é para todo mundo crescer junto, debaixo da direção do Espírito, galera. Vamos lá. A segunda voz, a voz da dúvida. Versículo de base que o Senhor me deu, né, foi lá em João 20, 27. Vamos lá, galera. Desculpem a demora para abrir, porque eu tô com a Bíblia aqui e uma mão segurando o celular e a outra mão tendo que desfolhear aqui. Vamos lá, Marcos, Lucas, né? João 20, 27. Quarto evangelho segundo João. Vamos lá, galera. Segunda voz, a voz da dúvida, né? Então vamos lá. Ai, Jesus. Calma aí, galera. Segura aí. Quarto evangelho, cadê você? Atos. Aí, peguei. Tomara que a Bíblia não feche agora. Vamos lá, vamos lá. João 20, versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Cara, aqui simplesmente nós vamos olhar para esse versículo. Jesus, ele já tinha morrido na cruz pelos nossos pecados. Jesus, ou seja, ele já tinha cumprido o propósito em terra fisicamente, junto com seus discípulos, junto com todas as multidões que já estavam começando a acreditar em Jesus, cara, que já estavam começando a ver que realmente Jesus era o seu único Salvador. Mas a gente tinha aqui um dos 12, chamado Tomé. Muitas das pessoas, cara, às vezes pensam, porra, mas Tomé andava com Jesus. Como Tomé tinha dúvida que ele era o Salvador, como que ele ouvia vozes e ainda tinha dúvida para crer que ele era o Salvador. Cara, quantos de nós, às vezes Deus te fala algo que ele quer fazer na sua vida, mas você olha para a tua situação atual, você olha às vezes para o teu dia a dia, você até se diz que você crê em Deus, mas você começa, cara, será que realmente isso é verdade? E o inimigo, ou seja, ouvindo talvez essas suas palavras, sabemos que o inimigo, ele é astuto, e o que ele faz? Ele começa a lançar vozes. Às vezes ele sopra até no ouvido dizendo, cara,
isso aí será que realmente é? Será que isso vai acontecer? Isso é doideira. Aí, ou seja, ele tenta maquinar na sua mente para lançar dúvida. E foi assim com Tomé. Talvez Tomé já estava vendo, cara, Jesus curando, Jesus simplesmente salvando, libertando, mas ele tinha dúvidas. Ele ainda não cria em Jesus. Era propósito que ele fosse ver a Jesus ressuscitado. Por isso que quando Jesus ressuscitou, simplesmente Jesus aparece a Tomé e ele vai dizer nesse versículo, e ele coloca suas mãos, né, de frente a Tomé, para quê? Para Tomé ali tocar nas mãos de Jesus. Ou seja, para Tomé ele ver realmente, cara, que Jesus morreu, ressuscitou e ele estava ali de frente do Tomé, na sua presença, cara. Para Tomé, cara, realmente ver que, crer que ele é o Salvador. Ou seja, a gente não precisa, cara, ver Jesus face a face para simplesmente crer que ele, ou seja, morreu pelos nossos pecados e um dia, muito em breve, vai vir para nos buscar, galera. Ou seja, quando a gente crê, a fé é o quê? A fé é o firme fundamento. Ou seja, das coisas que não se veem, mas que se esperam. Cara, quando você crê que Jesus, ele morreu por ti pelos seus pecados, meu, você não tem dúvida. Ou seja, a voz da dúvida, ela não pode vir sobre a sua mente. Porque, ou seja, você está crendo na sua fé que ele vai vir te buscar. Que ele vai vir nos buscar. E simplesmente que ele vai nos safar de todo aquilo que vai acontecer depois do seu arrebatamento. Vamos lá, galera. Essa é a voz da dúvida, né? Nós vemos claramente que Tomé precisou passar por isso, precisou ver Cristo crucificado na cruz e simplesmente Cristo aparecer para ele ver que realmente Jesus, ele veio em vida e cumpriu o seu propósito. Vamos lá, terceira voz, a voz da ganância. Essa voz aqui pega um monte de gente. Versículo base que o Senhor me deu foi em Mateus 26:15. Me desculpem realmente a demora para ler aqui. Como eu disse, eu só estou com 2 aparelhos e uma mão segurando a Bíblia sozinho. Mas isso aqui quando é para o Senhor, a gente tem que fazer o nosso melhor. Vamos lá, galera. Mateus 26, versículo 15. Primeiro Evangelho, segundo Mateus. Cadê? Jeremias. Aí, Mateus 26, 15. Achei, galera, vamos lá. Mateus 26:15. Não sei no aplicativo de vocês ou na Bíblia. Na minha Bíblia está dizendo o preço da traição. Que diz assim, eu vou ler do 14, tá, galera? Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar? E eu vou-lhes entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. Cara, quando Deus ele me deu esse versículo, eu já li esse versículo várias vezes, né, em estudo ao longo da caminhada. Mas quando o Senhor ele me deu no domingo esse versículo, que essa é o terceiro tópico, a voz da ganância. Cara, eu comecei a olhar para a vida de Judas. Muitos, às vezes, entram na igreja, muitos líderes, não estou querendo representar ninguém, mas muitos ali, talvez na igreja, começam a condenar Judas, no sentido, cara, Judas é um traidor, meu. Cara, Judas traiu o Salvador, cara, ele não merece. E eu comecei, a Bíblia não diz, mas eu posso crer que talvez Judas, ele andava com Jesus, ele foi escolhido um dos 12, meu. Cara, ele via a glória de Deus junto com Jesus. Judas simplesmente, talvez ele, começou a ver cura, ele começou simplesmente a ver milagre. Talvez ele sentia até a presença de Deus.
Mas simplesmente o que aconteceu? Ele começou a ouvir a voz da ganância. Ele simplesmente talvez se perdeu na metade do caminho. Cara, e ele começou a simplesmente a buscar os seus próprios interesses. E ou seja, o que vai acontecer sobre a vida de Judas, perdão? Ele, ou seja, se vende por 30 moedas de prata. Naquela época era uma quantia boa. Cara, aí ele vende o Salvador por 30 moedas de pratas. Ele andava com o Salvador, mas, ou seja, ele buscou a traição. E muitas das vezes, galera, nos nossos dias atuais, a ganância, ela vem sobre o ser humano, sobre muitas pessoas. E as pessoas começam a esquecer até do seu próximo que ela anda junto e acaba cometendo diversas traições e diversas coisas. Aqui Judas, eu creio, cara, ele até tentou se arrepender com remorso, não sei. Judas, ele viu que ele traiu o Salvador, cara, que ele vendeu Jesus. Mas simplesmente, cara, ele cometeu, na minha visão, o pior pecado, meu. Judas, ele poderia talvez olhar para aquela situação e ele falar, cara, traí o Salvador. Simplesmente eu traí aquele que, o quanto eu amei, que eu escolhi para servir. Mas eu creio que ele pode, ou seja, ainda me perdoar. Mas, ou seja, ele, talvez, ele tentou até voltar, né, como diz, com aquelas moedas. Mas ele vai o quê? Vai cometer um suicídio. Nós vamos ver 3 ações. Judas entra na ganância, primeira ação, e vende Jesus por 30 moedas. Judas simplesmente, ele comete a traição contra Jesus. Ele traz Jesus e vende Jesus aos sacerdotes. Cara, segunda ação. Uma ação chamando a outra. E a terceira, pior ação. Judas, em vez de se arrepender, ele vai e comete o suicídio. Ou seja, nós sabemos que ninguém pode tirar a sua própria vida. Cara, a gente não pode, não tem o direito de tirar a nossa própria vida. Quando a gente, ou seja, tá praticamente tirando a vida, cara, a pessoa tira a sua própria vida, meu, ela tá passando por cima de Deus. E a gente sabe que o único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia. E quando a pessoa comete suicídio, meu, não tem volta. E foi assim na vida de Judas, infelizmente. E muitos no nosso dia a dia, galera. Principalmente nesses dias difíceis de pandemia. O inimigo tem lançado vozes, principalmente na vida de jovens. Eu falo isso porque não é porque eu sou integrante voluntário do projeto, um dos voluntários, né, puxando a rede com a galera. Mas o que mais a gente tem visto por onde a gente tem andado? Jovens aflitos. Jovens que têm ouvido a voz da depressão, meu. Jovens que têm se vendido por muito pouco na mão do inimigo. E têm buscado e encontrado muita frustração. Cara, e o inimigo só fica lançando vozes. Se mata, se mata, se mata. Talvez foi da mesma forma que aconteceu com Judas aqui na Bíblia. Judas cometeu tais coisas e o inimigo devia estar lá, ó, só lançando vozes. Se mata, se mata, se mata. Mas, cara, enquanto a vida, não deixa você perder o seu maior patrimônio. Não deixa simplesmente você, cara, perder o que mais você tem de precioso na terra, que é a sua vida. Cara, porque se você perder a sua vida sem a salvação, meu, não vai ter ninguém que vai poder te ajudar. Mas, ou seja, quando a gente simplesmente... Deixa eu pular esse louvor aqui, galera. Esse louvor aqui não é para agora, não. Ou seja, quando a gente simplesmente começa a buscar ajuda, seja psicólogo, seja alguém de confiança, cara, sozinho a gente não vai ganhar nada. Não é sozinho que você vai combater essa voz que talvez você tenha ouvido dentro do teu quarto, dentro da tua casa, do teu trabalho, seja onde for, no teu ambiente de amizade, que você talvez tenha buscado uma falsa alegria, que ela tem te dado um prazer momentâneo. Mas quando você chega talvez no teu quarto, você começa a ouvir vozes que tem te afligido, você começa simplesmente a ouvir vozes mandando, ou seja, você se matar, você acabar com a sua vida porque a sua vida não faz mais sentido. Mas eu creio que por trás da sua vida existem outras vidas que oram pela sua vida para que você não cometa o suicídio.
para que você não deixe ouvir a voz do inimigo, ou seja, a voz do suicídio mandando você se matar. Eu creio num Deus que, de tal forma que Ele nos ama, Ele coloca vidas, outras vidas, para orar pela sua própria vida, para você não dar o cabo da sua própria vida, que é o seu maior tesouro. E esse é simplesmente o terceiro tópico que, na misericórdia de Deus, Deus me deu no domingo, na segunda nem lembro mais, que é a voz da ganância, que leva à traição, que foi assim na vida de Judas, e da traição leva ao suicídio, se assim Deus permitir. Quarto tópico, galera, a voz do medo. Deixa eu ver aqui. Versículo de base que o Senhor me deu foi 1 João, capítulo 4, versículo 18. Vamos lá, galera. Deixa eu achar aqui. 1 João, desculpem desde já a demora, realmente. Quando você está no aplicativo na Bíblia é tudo rápido, né? Você bota lá o livro, o capítulo e já vem mastigado. Agora na Bíblia é com uma mão. Vamos lá, galera. 1 João, né? 4, já estou chegando. 1 Coríntios. 2 João, vamos lá. 1 João 4. Deixa eu ver o versículo. 4:18. Quando me verei perante a sua face, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Deixa eu ver se é esse mesmo. As pessoas que estão ao redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía. Não é isso aqui não, galera, mas eu já tenho em mente já. Acho que eu anotei errado. Ou seja, esse versículo aqui vai dizer, com calma eu vou botar nos comentários o versículo. Que o amor de Deus, né, lança fora todo medo. É Tiago, quer ver? Eu acho que é Tiago, galera. Com calma eu vejo, mas acho que é Tiago. Ou seja, aquele que está no amor de Deus, ele simplesmente lança fora todo medo. O que nós vamos entender? Cara, que quando você está no amor de Deus, meu, eu falo o amor de Deus no sentido mandamento. Quando você está no mandamento de Deus, você pode ter medo, talvez, de algumas coisas, mas o medo de você perder a sua salvação, na minha visão, é impossível. Porque que a Bíblia vai dizer lá, né? Qual o maior mandamento que diz no Evangelho? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento entre os dois, sobre o amor. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo, né? Abaixo de amar Deus. E o que nós vamos entender? Muitas das vezes, o inimigo ele sopra sobre a vida de pessoas, seja de qualquer idade, e ele começa a lançar medo. Ele começa a dizer, cara, que aquilo ali você não é para entrar. E se você der vozes ao inimigo sobre essas vozes do medo, o inimigo começa a simplesmente a entrar e querer fazer morada. Aí o que acontece? Aí a pessoa, às vezes, ela tinha um emprego, ela saía de dia, saía de noite. Sabemos que o mundo está violento, beleza. Aí a pessoa, ela larga o seu emprego por causa do medo. Quando você vê, o inimigo já está fazendo morada, ela já perdeu o seu emprego. Aí o inimigo começa a lançar mais voz de medo. Cara, não sai lá fora que tem gigantes lá fora e vai tirar a sua vida. Quando você vê, a pessoa ela está tomada pelo pânico e simplesmente ela não consegue sair mais da sua casa. Por quê? Porque ela está começando a ouvir a voz do medo. E o que a Bíblia volta a nos dizer? Eu não me canso de falar e repetir versículos da Bíblia que é para a gente entender mais da palavra de Deus. O amor de Deus lança fora todo medo. Ou seja, cara, quando você está no amor de Deus, meu, você pode ter medo,
no sentido talvez de não conquistar algo, mas o medo da tua salvação, de você perder, é impossível. É impossível. Você sabe que se você for lá fora e acontecer algo, né? Se você morrer, como diz o apóstolo Paulo, é lucro. O morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Ou seja, porque você está no amor de Deus. E se o amor de Deus lança fora todo medo, é impossível você sentir medo nessa situação, né? E eu creio que a gente já teve casos de jovens, de pessoas, que largaram tudo por causa do medo. O inimigo soprando só vozes e vozes e vozes, lançando medo. A pessoa, ela tinha um ambiente talvez amigável, ela largou seus amigos, ela deixou de fazer suas atividades em amigo por causa do medo. E debaixo de muita oração, não só do projeto do Profundidade, mas creio que pessoas até ligadas da família, ali buscando em oração, pedindo ajuda. Essa pessoa hoje, ela sai naturalmente de noite, em dias de pandemia. Ou seja, em dias aí que o mundo tem botado terror, a mídia tem botado terror, botando medo no povo. Sai porque sabe que Deus vai guardar ela. E se Deus permitir, se for propósito em vida, da vida dela se findar, o morrer para ela é lucro, o viver é Cristo. E é isso, galera. Desculpem se talvez está ficando um pouco longo, mas é para que todos possam entender, né? A gente vai tentar fazer realmente toda segunda e quinta-feira umas lives para estar todo mundo aprendendo com os outros. Se vocês quiserem, deixa nos comentários da forma que vocês acharem melhor. Vamos lá. Perdão, galera, eu pulei a voz do desânimo. A voz do desânimo seria a quarta, a voz do medo seria a quinta, mas tá tranquilo. Versículo base, Salmos 42, versículo 11, é em cima desse louvor. É bastante conhecido também, galera. Vamos lá, Salmos, Provérbios, Salmos 42, versículo 11. Que diz assim, deixa eu ver aqui, 9. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele e a salvação da minha face e o meu Deus. Essa voz, ela não sopra só na vida do ímpio, mas muitas das vezes nós, sendo cristãos, isso é normal, estamos sujeitos. O inimigo, ele começa a querer lançar vozes para nos desanimar. Talvez algo que você queria conquistar em Cristo e Deus não permitiu, sabendo que era o melhor para você. E o que vai acontecer? Muitas das vezes nós nos frustramos, até com nossas atitudes tomadas fora da direção, ou algo que Deus não quer. Vem o desânimo. Mas o que nós precisamos entender aqui nessa noite? O desânimo pode vir. Às vezes o desânimo pode vir sobre a sua vida. Mas o que mais a gente precisa em meio ao desânimo, seja de ir na igreja ou fazer algum projeto que você está querendo fazer e você desanimou porque você não viu dar certo, maior do que o desânimo é a persistência, galera. Ou seja, associando isso, se você está desanimado de ir à igreja, ou se você não consegue mais ler a palavra, está desanimado de orar, persiste. Persiste, galera. Por quê? Quando a gente persiste em Deus, o desânimo ele vem, mas ele é passageiro. Mas, ou seja, a persistência é o que vai nos fazer chegar lá do outro lado. É simplesmente o que vai a gente fazer a chegar ao objetivo. Porque imagina, vamos citar lá, Velho Testamento, não vou abrir. Imagina Noé. Olha Noé, Deus mandou ele construir uma arca
ele passou 20% da sua vida. Naquela época as pessoas viviam bem mais anos, alguns viviam 600, outros 500 anos. O cara passa 20% da sua vida. Talvez ouvindo todo mundo, cara, tu é um louco. Devia crer que foi. Meu, tu largou tua família, teus filhos pra estar construindo um negócio no meio do nada. Não tem nem água aqui, tem um vazio. Mas, ou seja, na fé dele, ele cria em Deus. Ele podia, talvez, em algum momento da vida ali, cara, pô, não deu muito certo hoje. Será que isso vai acontecer? Será que esse dilúvio vai vir? Será que, ou seja, as comportas dos céus vão ser abertas e aquilo que o Senhor falou vai acontecer? Talvez na metade do percurso, não sei, 10 anos, 50 anos, e ele ali construindo a arca. Ele podia ter passado por um momento de desânimo. Nós estamos sujeitos a passar por desânimo. Talvez ouvir uma voz soprando para querer te lançar desânimo. Mas maior do que o desânimo que a gente precisa aprender hoje aqui é simplesmente a persistência. É a persistência que a gente vai chegar. Se Noé não tivesse persistido em Deus, talvez, ia vir um dilúvio, muitas coisas e ninguém estaria aqui. Claro que a gente sabe que Deus sabe a quem Ele dá, né, diversas tarefas. Isso é notório. Mas Noé persistiu em Deus, cara. Não é simplesmente ele podia... Pô, hoje o dia foi muito cansativo, estou desanimado, eu não aguento mais trabalhar 10 horas na seara do Senhor, eu preciso descansar. Estou um pouco desanimado. Mas ele não desistiu, ele simplesmente persistiu em Deus, meu. E é necessário, como diz esse louvor, por mais que você está desanimado, espera nele, meu. Espera e confia em Deus. Porque se ele te disse que vai acontecer, vai acontecer. Se você está alinhado em Deus, esperando em Deus, não tem como. Você pode estar abatido, você pode estar vivendo dia de luta, dia de desânimo. Mas você está esperando em Deus, meu. Você está, ou seja, cara, esperando no teu Criador. Talvez uma promessa seja, algo que Ele vai fazer na tua vida. Você vai ser usado por Ele para louvar, tocar algum instrumento, ou até ministrar. Ou talvez um emprego que você tem esperado em Deus. Talvez a salvação da tua mãe, do teu pai. Espere em Deus. Espera nele, por mais que você esteja desanimado. Porque no momento certo, na sua persistência, simples que quando você persistir em Deus, eu creio que, eu não posso dizer isso porque eu não li na Bíblia, mas eu simplesmente creio, cara, que quando Deus olha lá de cima do seu trono para nós e fala, meu filho está desanimado, minha filha está desanimada, mas ele não desistiu, ele está persistindo em mim. É nessa hora, cara, que eu creio que é o segredo da vitória. É simplesmente o segredo que Deus vem e manda os seus anjos. Cara, vá lá e abençoa o meu filho e a minha filha porque ele tem persistido. E é isso, galera. Cadê a bandeira? Deixa eu ver se eu acho a bandeira aqui. Eu vou estar orando aqui com vocês. Eu acho que amanhã... Nem lembro mais. Amanhã a gente vai estar abrindo uma live lá na Bigo. E segunda-feira a gente vai estar abrindo essa live no Facebook e no Instagram. Não sei se vai dar para alinhar os dois. Talvez seja uma no Instagram e depois uma no Facebook. E a gente vai ver o melhor. Rapidinho, galera. Segura aí. Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui, calma aí. Cadê o louvor? Rapidinho, galera. Cadê você? Cadê? Acho que esse aqui. Cara, Deus tem, pela misericórdia de Deus, eu creio que se vocês se alinharem nisso também, não precisa ser você ser voluntário do Profundidade ou só acompanhar ou no seu ministério.
Não deixa de orar pela sua nação, não. Não desiste da sua nação, não, cara. Por mais que você tá vendo que tá dando tudo errado, não deixa de orar pelos seus governantes. Por mais que você não esteja de acordo. Não tô querendo debater algo aqui. Mas ora pela tua nação. Ou seja, não entra no desânimo, como foi falado aqui, mas persiste em oração. Porque, cara, se todos nós se alinhar e orar pela nossa nação, pelo aquilo que Deus nos deu, pela terra que Ele nos concedeu pra gente morar, ó, não tem voz nenhuma. Não tem voz nenhuma do inimigo que vai suportar, porque nós sabemos que tem um versículo de base bíblica que diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Cara, hoje eu fiquei muito feliz. Eu não posso afirmar, cara, que que isso vai se cumprir, mas eu já vi como algo positivo. Esses últimos 2 dias, muita gente botando terror, o mundo acabou, o mundo vai acabar. Começaram a ver gafanhoto lá, não sei de onde vindo, permissão de Deus. Deus, ou seja, não estava nem no tema, eu nem falei isso na outra live. Mas Deus, ele, no Antigo Testamento, sabe que ele castigava o povo para quê? Para o povo se arrepender com pestes de mosca, pragas, sapo, rã, gafanhotos. Para quê? Deus, ele simplesmente quer chamar a atenção do povo, para o povo se voltar para ele. Ou seja, para o povo se alertar e ver que realmente ele está voltando, que é necessário que a gente adore a ele. E muitos já falando, cara, já era o campo brasileiro, já era o agro, esses gafanhotos estão entrando. E hoje eu li uma notícia que a princípio eu me alegrei muito, que os gafanhotos estavam vindo. Não estou dizendo que o Brasil é melhor do que a Argentina e os outros países, não, veja bem. Mas, ou seja, creio que a oração minha, talvez a oração tua, a oração de diversos ministérios do país, orando pela nação brasileira. Esses gafanhotos, ou seja, ameaçaram a entrar, mas eles deram meia volta. Por quê? Porque quando a gente entra na base bíblica e começa a orar, começa a se humilhar a Deus, o mesmo Deus que manda nas nossas vidas, que manda no mundo, que é o autor de tudo, que é o autor da criação, é o mesmo Deus que eu creio que falou, gafanhoto, aqui não. Cara, nessa nação tu não vai entrar porque tem uma nação de joelho e tá orando para que isso tudo possa passar. E não quando passar, cada um voltar às suas atividades de vida, esquecer do Senhor, não. Mas eles reconheceram que os caminhos que eles estavam andando eram caminhos tortos, eram caminhos errados. E eu precisei alertar eles. Faz dessa nação um motivo de glória para o seu nome. Faz essa nação um motivo de glória para o seu nome. Cara, quando a gente descobre que o segredo para uma nação ser feliz é quando os filhos deles se dobram os seus joelhos para orar, para clamar. Não tem voz do medo, não tem voz do desânimo, não tem voz do terror que muitos estavam pensando por causa da pandemia, do gafanhoto. Não fica, galera. Então vamos orar, eu vou estar orando aqui para encerrar, né, com esse louvor que a gente sempre toca nas nossas reuniões, nas praças, nas praias, onde o Senhor tem nos levado. Amém, galera? Vamos orar, pode orar aí, quem tiver bandeira em casa, quem quiser estender para alguma cidade, seja teu estado ou aonde você foi criado, seja São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro. Cara, vamos orar, o momento é de orar, o momento é de clamar, clamar para que tudo isso possa passar e a gente possa voltar a louvar a Deus, né, em casa e fora de casa. Amém? Senhor Deus e Pai, olha, Jesus, Deus, aqui estamos nós, Senhor Deus, reunidos nessa live, Pai, com o primeiro objetivo e propósito em Te adorar, em Te louvar e aprender com o Senhor, Deus. Olha, Jesus, aqui não é eu, Pai, que estou de frente dessa live hoje. Pai, eu não sou melhor do que ninguém, os Teus filhos que estão ali do outro lado não são melhor do que ninguém, Senhor. Pai, mas alinhando, Senhor, com a oração dos Teus filhos, Senhor, em cada casa, seja onde for.
Deus, nós viemos apresentar o Brasil nas tuas mãos, Jesus. Olha, Jesus, aqui está esta bandeira, Jesus. Jesus, colocando a nossa fé em prática, crendo, Pai, que essa nação é do Senhor, Jesus. Jesus, nós apresentamos todo altar, Senhor. Pai, todo altar que tem se levantado de prostituição, Pai. Pai, talvez todo altar que tem se levantado das drogas, da perdição, Pai, das bebedices, seja do que for, Senhor, sobre os jovens e de quem for. Pai, na autoridade do Teu nome, Jesus. Jesus, nós repreendemos agora, Jesus, todo altar, Senhor Jesus, que tem se levantado sobre esta nação. Olha, Jesus, Pai, que nós podamos reconhecer, Deus, que a nossa nação, Senhor Jesus, será bendita do Senhor quando nós começarmos a dobrar os nossos joelhos, Jesus, e crer que o Senhor é o Deus desta nação, Jesus. Pai, faça dessa nação, Jesus. Pai, nos dá a nossa alegria, Senhor. Pai, quantos, Senhor Jesus, tem fugido desta nação, Jesus. Pai, não crendo mais nessa própria nação, que é o Brasil. Mas nos dá alegria novamente, Pai. Pai, nos dá alegria novamente de crer e acreditar sobre o Brasil. Toma cada governante desta nação, Jesus. Jesus, dá sabedoria a cada governante, Pai. Pai, para conduzir com sabedoria, Jesus, seja do presidente ao vereador, Pai, de cada cidade, Jesus. Nós apresentamos mais uma vez esta nação nas Tuas mãos, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Jesus. Para que o Seu reino, Jesus, seja, Senhor Jesus, adorado, Pai, nos quatro cantos desse país, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós Te agradecemos por essa live, Senhor. Toma cada voluntário desse projeto, Pai. Toma cada integrante, Jesus, que faz parte desse projeto acontecer, Senhor. Senhor, esse projeto, antes de ser de cada voluntário, Senhor Jesus, é Teu. Pai, que nós somos instrumento Teu para levar esse projeto adiante, Senhor. Nos dá força a cada dia, Jesus, para levar a profundidade, Senhor, aonde o Senhor quiser nos levar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós choramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso, galera. Eu vou estar encerrando a live. Quem já nos segue lá no Instagram, o nome, né, Projeto Profundidade. Só colocar Projeto Profundidade separado com @. Segunda-feira a gente vai estar com uma live lá. Eu acho que deve ser umas 7h30 ou 8 horas. Só que eu vou ver se a gente posta uma arte aqui ou um vídeo já com o link para vocês estarem acompanhando, tá, galera? Tamo junto, grande abraço, fiquem com Jesus, bom final de semana, valeu!